Fala pessoal, tudo bem? Eu vou demonstrar para vocês o meu novo Pack de Actions Edições Criativas 2. Antes de começar, a gente vem aqui no menu Janela e habilita Ações. Você pode também usar o comando Alt F9. Essa é a janela das ações. Se ela vir solta assim, você pode arrastar e encaixar aqui no conjunto de botões de acesso fácil. Aqui em cima, nesses três tracinhos, você muda a opção de visualização. Por padrão ele vem assim, e mudando para o modo botão você tem um painel colorido dessa forma. Se você tiver qualquer imagem de fumaça aí na sua galeria, você pode transformar em fogo clicando aqui em Fumaça em Fogo. Se a sua imagem tiver o fundo preto, o resultado vai ficar melhor ainda. Abrindo aqui o grupo, você tem acesso às camadas de ajuste e pode personalizar a matiz, a saturação e a luminosidade conforme o seu gosto. Vamos testar nessa outra imagem. A gente vem aqui no grupo de ações. E antes de aplicar a ação, é importante deixar a camada ali selecionada. Agora sim, você dá um clique e instantaneamente o Photoshop aplica esse efeito de fogo, de chamas. Isso pode ser muito útil e seguro na sua fotografia para você não precisar manipular fogo na vida real. Agora eu vou te mostrar as mudanças de cores que você pode aplicar à sua imagem com o grupo de Actions Cores. Eu vou começar aplicando a Dark Tone. Eu dei um clique e ele já aplicou esse efeito, essa mudança de cores, que certamente a gente levaria vários minutos para chegar a esse resultado. Olha que incrível! Ainda nessa mesma imagem, eu vou testar aqui agora o Cores Randômicas. Como o próprio nome já diz, ele vai gerar um resultado diferente a cada aplicação. E para a gente alterar os resultados, basta dar dois cliques aqui na camada de ajuste, clicar aqui dentro do editor de gradientes, e o segredo está aqui, ó. A gente vai apertar esse botão aqui, aleatório. Cada vez que a gente der um clique em aleatório, ele vai gerar novos mapas degradê para a nossa imagem. Eu gostei desse resultado, eu vou aplicar essa daqui. Vou dar um OK. E a intensidade das cores eu vou controlar aqui no preenchimento. Olha só o antes e o depois. Eu posso ainda abrir aqui o ajuste novamente e gerar outros mapas aleatórios de outras cores. Eu vou aplicar agora o PB Matte, que é um preto e branco com as áreas de sombra mais acinzentadas. É um efeito com resultado muito elegante, muito bonito, mas a gente ainda pode criar variações abrindo aqui o grupo e trabalhando nos detalhes. Ó, por exemplo, eu posso desligar a vinheta, o efeito de vinheta, que é esse escurecimento das bordas, né? Eu posso desligar essa camada de ajuste e deixar o preto bem evidente, bem contrastado. E eu posso ainda desligar essa outra camada de ajuste e deixar o efeito aplicado em cores. Então a gente tem aquele mate aplicado em cores. Olha só a quantidade de variações que a gente tem numa única ação. Bem interessante. Você ainda pode ajustar aqui no mapa de degradê a intensidade do contraste do seu PB, do seu preto e branco. Então você pode puxar os brancos mais para a esquerda para adicionar mais claridade, mais luminosidade à sua imagem, ou arrastar o slider preto para adicionar mais sombras, ou até mesmo o slider central para controlar essa transição de cinzas entre o preto e o branco. Para controlar o nível de contraste e poder recuperar áreas de luminosidade e áreas de sombra da sua imagem, eu criei essas duas actions, que são recuperar altas luzes e recuperar sombras. Eu vou clicar na primeira opção para a gente começar a recuperar os detalhes nas altas luzes. Eu vou trabalhar aqui na máscara da camada, a máscara está em preto, então para revelar o efeito eu preciso escolher aqui um pincel na cor branca, ponta suave, eu vou abaixar o fluxo para 5%, porque eu quero suavidade na aplicação, e eu vou passando aos poucos nas áreas de luminosidade para poder trazer de volta aqueles detalhes que a gente tinha perdido no alto contraste da nossa imagem. Eu basicamente vou pincelando sobre essas áreas.
Eu posso passar um pouco aqui no pescoço, no rosto, nariz, boca. Eu estou devolvendo as informações de textura nessas partes. Aqui nessa parte da cortina. E o legal é que o efeito ele vai ser aplicado somente nas áreas de luminosidade, não de sombra. Ele respeita essa transição. Vamos conferir agora o antes e depois. Eu vou desligar o ajuste. Olha só o antes e o depois. Como a gente consegue recuperar informações nessas áreas. Para recuperar as sombras, a gente vai primeiro desligar a visualização do ajuste anterior. Vamos clicar aqui sobre a camada original e aplicar ali o recuperar sombras. Agora eu já posso habilitar a visualização novamente. E aqui na camada de sombras, em cima ali da máscara de camada, eu venho com o pincel em branco para poder revelar ali o efeito e vou pintando sobre as áreas de sombra. Por exemplo, o cabelo. Um pouco nessa lateral do rosto, que está em sombra. A parte ali do nariz, que está bem pronunciada a sombra. Algumas partes da própria roupa. Inclusive no cenário, na cortina, no fundo, onde você achar necessidade de recuperar sombras. Olha a quantidade de detalhes que a gente conseguiu recuperar de sombras, só nesse ajuste. E agora um antes e depois geral, como a nossa imagem diminuiu aquela quantidade de contraste. Essa aqui está bem interessante. Para aquelas imagens de ambiente frio, de neve, de inverno, a gente tem aqui a nossa Action Neve. Ela vai criar uma neve realista com movimento na sua imagem. Basta um clique e o Photoshop vai gerando ali várias camadas, várias combinações e vai te entregar esse resultado. Olha só que realista, que interessante, né? Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver de perto e vou abrir aqui o grupo com todas as camadas para você ver, camada por camada, o que foi aplicado aqui. Cada camada possui um efeito de neve em tamanhos diferentes, efeito de desfoque, movimento, tudo isso para simular uma profundidade real, fotográfica na sua imagem. Eu vou desativar a visualização de todas as camadas, vou deixar só a primeira ativada, tá? E a gente vai tirar a neve da parte do rosto, que a gente não quer ali o rosto com neve na frente. Então, eu seleciono essa primeira camada, vou criar aqui uma máscara e com o pincel em preto, eu vou pintar sobre a máscara nas áreas do rosto, tá? Pode usar o pincel suave, fluxo em 100%, opacidade também em 100%, e a gente vai pintando ali para retirar o efeito da neve de cima do rosto das pessoas. Eu vou fazer o mesmo procedimento na segunda camada, crio ali uma máscara de camada, mesma coisa, pincel na cor preta, vou pintando sobre o rosto das pessoas. E esse é o nosso resultado, o antes e o depois. Eu vou testar numa nova imagem a mesma aplicação desse efeito de neve. Ah, e um detalhe, essa action sempre vai gerar resultados diferentes, porque o efeito gera mapas de textura aleatórios. Isso é muito legal. Esse é o nosso resultado. Eu vou fazer o seguinte, em cima aqui do grupo, eu vou criar uma máscara, uma única máscara, vou pegar o pincel em preto e vou pintar sobre o rosto das modelos, para ocultar o efeito de neve dessas partes. Eu vou aplicar essa action em mais uma imagem, vamos ver o resultado como fica. Show de bola, muito realista. Agora basta a gente tirar ali, criar uma máscara, né? E com o pincel em preto, a gente repete aquele passo anterior, pintando sobre o rosto da modelo para tirar a neve que está ali sobre o rosto dela. E para fechar esse efeito, vamos ver esse último resultado aqui. Imagina só para os seus ensaios de Natal com esse tema que remete ao frio, você vai ter esse resultado super fotográfico.
Eu vou te mostrar novamente o cores randômicas nessa outra imagem e as possibilidades infinitas de combinação de cores que a gente tem aqui no editor. A gente vai dar 2 cliques, abrir aqui o editor de gradiente. Não precisa mexer em nenhuma outra configuração, apenas aqui no botão aleatório. Eu gostei desse resultado, vou dar um OK. E aqui no preenchimento eu controlo a quantidade dessa cor que eu quero na minha imagem. Eu vou continuar gerando cores alternativas, então eu vou clicar aqui em aleatório e continuo a gerar novas cores. O Dark Tone vai ficar bem interessante também, porque a gente tem bastante áreas em verde na imagem. Vamos ver como fica? Olha que resultado massa! Parece até uma ilustração. Essa outra eu ainda não mostrei, o nome dela é Deep Greens. E dá um efeito bem interessante também. Ali os azuis têm uma cor mais puxada para o ciano, os verdes ficaram mais amagentados. Se eu desligar o ajuste de curvas, olha só, eu tenho mais contraste na imagem. Outras opções de cores, de resultados diferentes, mexendo aqui dentro do grupo, olha só. Essa próxima action vai simular uma tinta ou um líquido sendo absorvido por uma textura de papel. Eu vou utilizar essa fonte aqui, vou deixar na cor preta mesmo, e vou inserir meu texto bem no centro da minha imagem. Vou redimensionar aqui o texto com Ctrl T. Com a minha camada de texto selecionada, eu vou aplicar agora a action chamada tinta absorvida no papel. Vou dar um clique e essa action vai adicionar uma série de filtros em poucos segundos e me devolver esse resultado super convincente. Olha como a gente tem a sensação de que realmente o papel absorveu a tinta, espalhou nas bordas, criando manchas ao redor. E esse degradê, que vai de cores mais claras a cores mais escuras, é muito convincente. Como ela foi aplicada numa camada de ajuste através de uma máscara, eu tenho a possibilidade de movimentar, colocar o texto onde eu quiser, e ainda posso modificar as cores. Modificar a matiz, a saturação, colocar cores mais claras, mais escuras, mais saturadas ou menos saturadas. Isso dá muita liberdade para uma criação sem limites. Esse efeito funciona só com texto? Não, funciona com qualquer imagem, contanto que ela esteja recortada, contanto que ela tenha um fundo transparente. Pode ser um vetor, pode ser um bitmap. Importante ela ter o fundo transparente, eu vou demonstrar aqui para vocês com esse exemplo aqui. Deixo ela selecionada ali na camada e clico em tinta aplicada no papel. Em poucos segundos você tem o resultado aí, sem nenhuma dificuldade, apenas com um clique. Como é uma imagem que remete à natureza, à árvore, eu vou trocar as cores aqui, vou colocar um verde, que eu acho que representa bem essa figura. Para finalizar, eu trouxe esse aqui que está muito especial. A gente vai criar uma esfera de vidro que reage ao nosso cenário, aplicando distorções, reflexos e brilhos, assim como na vida real. Para isso, eu vou pegar a ferramenta elipse, vou deixar o preenchimento com a cor branca, isso é importante, tá? E o traçado eu deixo transparente, sem nenhuma cor. Vou dar um clique aqui no centro, perceba que o círculo fica imperfeito. Segurando o Alt, ele vai ser redimensionado a partir do centro, porém continua com distorções. Para um círculo perfeito a partir do centro, eu vou segurar o Alt e o Shift
e redimensionar o meu círculo. Para mim tá bom desse tamanho, eu vou dar um Enter, ele já aplicou ali o círculo com preenchimento em branco, e eu ainda posso reposicionar com a ferramenta Mover. Agora o próximo passo é aplicar Action. A gente já fez os passos anteriores. Agora eu venho aqui no grupo de Actions de efeitos e vou clicar em Esfera de Vidro. Vai aparecer essa camada com a transformação. O que a gente vai ter que fazer é unir esses pontos aqui nas extremidades do círculo. Feito isso, eu dou um Enter novamente. Vai aparecer essa outra camada com um círculo achatado. Eu vou arrastar ele para cima até colar na parte superior e dou um Enter novamente. Para suavizar a borda dessa camada de brilho, a gente precisa criar um degradê. Eu vou acessar aqui a ferramenta, clicar aqui no editor do degradê. Se o seu Photoshop tiver com essa opção de preto para o branco como padrão, você vai trocar de preto para transparente. Pode ser que ainda esteja como branco para transparente. Pode estar dessa forma aqui. Então você vai clicar nesse quadradinho, escolher aqui a cor preta e dar um OK. Então vai ser do preto para o transparente. A forma de degradê vai ser essa linear. Aí a gente vem aqui no grupo, vai selecionar essa última aqui, esse último círculo, e clicar aqui na máscara, porque a gente vai aplicar esse degradê na máscara. Aperta o Shift, clica embaixo e arrasta até a parte superior. Faz novamente, segurando o Shift, clica embaixo, arrasta até a parte superior e a gente já aplicou o nosso degradê ali, a suavização. Para a gente movimentar o grupo e não apenas uma só camada, a gente vai pegar a ferramenta Mover, escolher a opção Agrupar e mover para qualquer posição. Inclusive, você também pode transformar redimensionando para mais ou para menos. O link de compra das Actions Edições Criativas 2 está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Valeu, até mais!